Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O garoto Allen nasceu no pequeno e despretensioso assentamento de Hull, na ilha de Derivamaka, no ano 115 após a conquista, como segundo filho da plebeia conhecida tão somente como Marilda de Hull. A questão da paternidade de Allen e de seu irmão Adam, nascido no ano anterior, permanece até hoje sendo motivo de intenso debate, e não existe um consenso a respeito de tal questão mesmo após quase 200 anos decorridos desde seu nascimento. O famoso arquimestre Gildan, o guardião da história dos reinos, registra que sua mãe clamava que tanto Allen quanto Adam haviam sido gerados em si por Sor Lenor Velaryon, o único filho legítimo do Senhor das Marés, o Serpente Marinha em pessoa, Lord Corlys Velaryon, fato que jamais foi comprovado. No entanto, se formos acreditar naquilo que registraria mais tarde o anão bobo da corte Cogumelo, que serviu em Porto Real durante aquele período, a paternidade de Adam e Allen estaria, na realidade, vinculada ao próprio Lord Corlys, que jamais os reconheceu, e que os manteve distantes da corte e de seu castelo como forma de evitar uma reação adversa e potencialmente violenta de sua esposa, a explosiva e incandescente princesa Rhaenys Targaryen. De qualquer maneira, tal discussão sem uma resolução clara não nos deve preocupar no momento, pois só virá a ter alguma relevância mais adiante. Allen e seu irmão viveram durante seus primeiros anos no estaleiro que pertencia ao seu avô, aprendendo portanto as habilidades necessárias para a construção, manutenção e o eventual reparo de embarcações, e ambos serviram como grumetes e depois marinheiros a bordo de uma barca mercantil pertencente à sua mãe, chamada Rato. A vida de ambos poderia ter se mantido desta maneira, despretensiosa e sem grandes acontecimentos, não fosse pela explosão do maior conflito que Westeros já viu até aquele ponto, a Dança dos Dragões, quando o sangue real se voltou contra si mesmo, e dragões se lançaram aos céus em embates mortíferos. Quando a guerra explodiu, no ano 129, Allen tinha 14 anos de idade, e seu irmão Adam, 15. E a princípio nenhum dos jovens acreditava que tal conflito os impactaria gravemente, embora ambos, como jovens impressionáveis que eram, encontrassem grande excitação na perspectiva de presenciarem memoráveis embates entre senhores de dragões. De acordo com a história contada a eles por sua mãe, ambos possuíam também em suas veias o sangue da antiga Valíria, através de seu suposto pai, o que tornava os acontecimentos atuais ainda mais cativantes para os meninos, embora eles não viessem a tomar parte neles, ou assim imaginavam. Suas perspectivas se modificaram quando o príncipe real Jaehaerys Velaryon, filho da rainha Rhaenyra, a líder da facção negra do conflito, observando o agravamento dos combates e a mortalidade dos senhores de dragões de ambos os lados, decidiu que sua facção necessitava de mais senhores para comandar as bestas aladas, que eram obviamente os ativos mais poderosos de ambos os lados. Por isso, todos os homens e mulheres leais aos Velaryon que se considerassem suficientemente dignos de tentar firmar uma ligação com um dos dragões estacionados em Pedra do Dragão naquele momento, foram conclamados a tentarem sua sorte, incluindo aí os chamados Sementes do Dragão, filhos bastardos de sangue valiriano das casas Targaryen e Velaryon. Naturalmente, Adam e Allen não perderam tempo e partiram de imediato à fortaleza Targaryen, ansiosos diante da perspectiva de realizarem um grande sonho pessoal, tornando-se parte da casta de elite dos guerreiros do continente. Contudo, enquanto Adam conseguiu estabelecer uma ligação com Sea Smoke, a criatura do falecido Sor Lenor, que fora morto 9 anos antes do início da dança, Allen não teve tanta sorte a princípio. Ele partiu em busca do dragão selvagem Fantasma Cinzento, que habitava a pedregosa ilha vulcânica, mas simplesmente não foi capaz de localizá-lo. Por isso, o rapaz partiu mais tarde em busca de outra das criaturas selvagens da ilha, o dragão Ladrão de Ovelhas. No entanto, quando Allen adentrou o covil da criatura, o dragão respondeu ao seu instinto primário e o inundou em chamas, incendiando seu manto.
Foi apenas por pura sorte que seu irmão Adam foi capaz de apagar as chamas na roupa de Ellen, enquanto Seasmoke se encarregava de conter a fúria de ladrão de ovelhas. Mas mesmo assim, Ellen precisou fugir do covil, temendo por sua vida. Ainda assim, Ellen sofreu queimaduras sérias em decorrência do fogo do dragão selvagem, e ficaria marcado pelas escaras dessa experiência por toda a sua vida, embora ele mesmo tenha se considerado afortunado por ter conseguido escapar dela ainda vivo, pois diversos outros sementes do dragão e outros aventureiros ousados que tentaram domar o dragão selvagem anteriormente haviam conseguido apenas se tornar sua próxima refeição carbonizada como resultado. Definitivamente, seu irmão Adam lhe salvara a vida. Pouco tempo depois, a proeza de Adam com Seasmoke representaria um ponto de virada na vida de Ellen uma vez mais, quando Lord Corlys peticionou junto à rainha Rhaenyra que, levando em conta a proeza demonstrada pelo jovem plebeu no controle do dragão, removesse através de um decreto real a mácula da bastardia de si e de Ellen, de acordo com a história recorrente de que seriam filhos bastardos do falecido Lenor, e a rainha lhe concedeu o pedido, tornando Adam e Ellen membros de sua casa daquele momento em diante. Aparentemente, o motivo por trás do pedido de legitimação de Lord Corlys era o de conseguir para sua casa um herdeiro que ele considerava digno de levar adiante o nome Velaryon, com a morte de seu único filho legítimo, pois Adam tornou-se daquele momento em diante o herdeiro de Derivamarca, mas existem até hoje nos reinos aqueles que acreditam que seu pedido foi na verdade motivado por sua paternidade secreta dos dois meninos, tal como alegava Cogumelo desde aqueles tempos. Qualquer que seja a verdade sobre o tema, o fato é que Allen e seu irmão tornaram-se daquele momento em diante oficialmente fidalgos, carregando consigo um nome antigo e estimado nos reinos e partindo em breve para a guerra em nome de sua nova rainha. Contudo, a situação dos irmãos viria a se complicar pouco depois, após a famigerada traição de dois dos sementes do dragão, Ulf o Branco e Hugh Martelo, à facção negra, o que os tornou naturalmente desconfiados de quaisquer outros bastardos, legitimados ou não. Coube a Lord Corlys a defesa de Adam e Ellen perante o Alto Conselho dos Negros, lhes dizendo que os dois jovens legitimados não eram como Ulf e Hugh, e que eram de fato Velaryon verdadeiros. Caso contrário, o Senhor nunca teria lhes confiado sua herança e seu nome. As palavras do Senhor das Marés não convenceram Rhaenyra, no entanto, e a rainha ordenou que Adam fosse aprisionado, mas o jovem escapou antes que tal ordem pudesse ser cumprida, de modo que Rhaenyra ordenou então que fosse Lord Corlys o aprisionado, arremessado sem cerimônias nas celas negras. Adam veio a provar sua lealdade aos negros mais tarde, lutando e morrendo em favor de Rhaenyra durante a Segunda Batalha de Tumbleton. Enquanto isso ocorria, Ellen, que permanecera em Derivamarca, fora colocado no comando da frota de guerra da Casa Velaryon durante a ausência de Lord Corlys, dada a sua indubitável perícia e experiência como marinheiro. E ao saber da horrenda morte de sua rainha, que fora devorada pelo dragão de seu inimigo Aegon II, Sunfyre, coube ao rapaz liderar a frota contra as forças dos Verdes, para negar a Aegon II acesso à capital. Mais tarde, enquanto Ellen reunia os navios para comandar pessoalmente um ataque esmagador à Pedra do Dragão, que se encontrava nas mãos dos partidários de Aegon, Lady Alicent Hightower, rainha viúva do velho rei Viserys e mãe de Aegon, chegou a um acordo com Lord Corlys, provocando uma pausa ao menos momentânea nas hostilidades. Com isso, foi ordenado a Ellen que transportasse Aegon II pessoalmente até Porto Real, e o jovem o fez na mesma velha embarcação comercial na qual aprendera a navegar, o velho navio Rato. Depois, quando as hostilidades recomeçaram e navios de guerra surgiram vindos de Bravos, transportando diversos soldados do Vale ainda inconformados com a morte de Rhaenyra, coube a Ellen comandar os navios Velaryon em batalha, lutando para conter os navios Braavosi na região da Goela, para impedir que se aproximassem de Porto Real. Mas os valiosos esforços de Ellen e de seus homens de pouco valeram ao rei Aegon, pois ele veio a ser envenenado pouco tempo mais tarde, encerrando a dança de uma vez por todas, mas não os problemas e o caos no reino. Com a notícia da morte do líder da facção verde, Ellen e seus navios se dirigiram novamente à Pedra do Dragão, onde os servos do castelo rapidamente dominaram os homens verdes ainda leais e renderam o castelo ao jovem Velaryon. Durante a chamada Hora do Lobo, o breve período durante o qual Lord Cragan Stark serviu como mão do novo rei, o jovem Aegon III, e se encarregou de prender e executar todos os homens suspeitos de conspirarem para envenenar o velho rei Aegon, pois o regicídio permanecia sendo um dos mais graves entre os crimes, a vida de Lord Corlys foi a única poupada pelo nortenho, e dizia-se que ele poderia ter tomado tal decisão por medo de provocar uma resposta violenta de Ellen e de seus navios de guerra no caso de executar Lord Corlys.
Algum tempo depois, Ellen esteve presente à cerimônia de coroação de Aegon III e ao seu casamento à princesa de Rhaegar Targaryen, filha sobrevivente de Aegon II. No ano seguinte, 132, Lord Corlys Velaryon faleceu, e com o falecimento de Eddard ainda durante a dança, a herança de Derivamarca coube a Ellen. Ele e sua mãe, agora conhecida por toda a gente como Lady Marilda de Howe, se encarregaram de transportar o corpo de Lord Corlys a bordo de um de seus últimos e mais apreciados navios, o Beijo da Sereia, de volta à ilha de Derivamarca, onde seus restos foram queimados juntamente com o navio com o qual o velho Lorde desbravara o mundo e que lhe rendera sua famosa alcunha, o Serpente Marinha. O início do governo de Ellen não foi nada tranquilo, e sua pretensão foi imediatamente desafiada por Daemon e Daeron Velaryon, outros dois membros da casa. As pretensões de ambos foram deixadas de lado quando os regentes do novo rei reafirmaram a posição de Ellen como novo senhor, e ele os recebeu novamente no seio da casa. Depois, quando Ellen se encontrava no castelo da casa, sua vida foi ameaçada por uma tentativa de assassinato perpetrada por Sor Melantine e Sor Rhaegar Velaryon, outros dois membros menores da casa e parte do grupo chamado de Os Cinco Silenciosos, sobrinhos do falecido Corlys que acreditavam ter uma pretensão mais digna ao assento do Senhor das Marés do que a de Ellen, e que presumivelmente não aceitavam que a chefia de uma casa tão antiga e honrada fosse conferida a um filho ilegítimo de uma plebeia. Mas a tentativa de assassinato de ambos foi mal sucedida, com Sor Melantine vindo a ser morto durante o ato e Sor Rhaegar optando por tomar o negro por seu crime. Ellen, na qualidade de novo senhor de Derivamarca, tentou também se tornar um dos regentes de Aegon III, como o fora Lord Corlys antes dele, mas Lord Anduin Peake veio a ser escolhido em seu lugar. No mesmo ano de 132, Lord Ellen se casou a sua prima, Lady Billa Targaryen, filha de Lena Velaryon, a irmã de Lenor. No ano seguinte, com o falecimento de Sor Tyrion Lannister, que vinha servindo até então como senhor almirante da corte, o rei Aegon III escolheu Lord Allen para preencher o lugar vago, declarando-o como seu novo Lord Almirante, uma escolha judiciosa, considerando sua experiência naval, o histórico de proximidade das duas casas valerianas e a extensão do poder naval controlado por Allen. Ao mesmo tempo, e contra a vontade do próprio rei, o cargo de mão foi preenchido por Anduin Peake, o mesmo homem que tomara o lugar de Ellen como regente anteriormente, e o ambicioso Lorde da Campina trazia consigo sua própria agenda. Com a recente explosão da Guerra das Filhas, entre as cidades livres de Myr, Lys e Tyrosh, o Mar Estreito se encontrava mergulhado no caos, e Lord Peake acreditava que isso demandava a atenção do Trono de Ferro, desejando enviar uma frota de guerra Westerosi até as Ilhas dos Degraus para fazer valer os interesses do reino no contexto da guerra. Para isso, ele passou por cima dos desejos do rei mais uma vez, deixando de lado Lord Allen e escolhendo seu tio, o inexperiente Gedmund Peake, para reconstruir a frota real, ainda devastada pelos eventos da dança, para que a comandasse então até os degraus, garantindo que a presença Westerosi se fizesse sentir. Para o segundo em comando da frota, Lord Anduin deixou Ellen de lado e escolheu o marinheiro mercenário Ned Bean, conhecido como Blackbeard, talvez de forma deliberada, para refrear a influência Velaryon na corte. Ainda assim, Anduin não era nenhum tolo, e sabia bem que Ellen era o comandante naval mais experiente disponível, e por isso ele ordenou que o Sr. Velaryon auxiliasse seu tio Gedmund nessa empreitada, conduzindo os navios reais em um ataque aos degraus, e o senhor não teve alternativa senão aquecer. Sua nau-almirante nessa operação foi a galé de guerra Rainha Rhaenys, possivelmente batizada em homenagem à esposa do falecido Lord Corlys. O ataque aos Braavosi ao longo da costa dos degraus foi um esmagador sucesso, e apesar da liderança nominal de Gedmund, os marinheiros da frota sabiam bem da verdade. Fora a coragem e a engenhosidade de Lord Allen que os conduzira até a vitória ali, e nenhum decreto da mão mudaria isso. A impetuosidade dos ataques e o poder das cargas dos navios comandados por Lord Allen se tornaram tão lendários que o comandante emergiu de tais combates com duas novas alcunhas, pelas quais a história se lembraria dele. O Punho de Carvalho, uma alusão ao poder contundente de seus navios, que atingiam o inimigo com a força de um poderoso golpe esmagador, e o Herói dos Degraus, por conta de sua brilhante liderança da frota de guerra real. Ao retornar à capital, Lord Allen foi inundado com honrarias e recompensas por parte dos regentes da corte, apesar dos efusivos protestos da mão, e foi também ungido como cavaleiro pela lâmina de Sir Marston Waters, o senhor comandante da Guarda Real de Aegon III. Para além disso, o jovem rei o escolheu também como seu novo mestre dos navios, rendendo a Ellen um lugar em seu pequeno conselho.
Lord Anduin, que ainda não se conformara com a ascensão de Allen dentro da corte, resolveu enviá-lo em uma missão perigosa e potencialmente letal. Ele deveria lidar com o Kraken Vermelho, Dalton Greyjoy, o líder dos Nascidos no Ferro que se aproveitara da instabilidade no reino durante a dança para reviver o costume antigo das ilhas. Tal expedição às terras ocidentais, onde os Nascidos no Ferro vinham atacando com mais intensidade, viria a se tornar a primeira das 9 grandiosas viagens que o Punho de Carvalho empreenderia, cada uma das quais em um navio diferente, emulando as aventuras de seu lendário avô, ou pai, o Serpente Marinha. O senhor partiu através do Mar Estreito, a bordo de uma galera Braavosi de 200 remos que fora capturada durante a Guerra das Filhas, e que ele renomeara como Senhora Bila, em homenagem à sua esposa. No entanto, sua viagem foi logo interrompida, quando sua nau almirante, afastada do restante da frota, foi interceptada por um conjunto de embarcações piratas na altura dos degraus, e ele foi conduzido até Pedra Sangrenta, onde tratou com o capitão Tiroshi Hakalio Rendun, uma espécie de emissário do Arconte da Cidade Livre que se rebelara e se autodeclarara como um rei pirata, governando parte dos degraus como seu próprio reino. O homem, inconsistente e contraditório, tratou Lord Allen ora como amigo, ora como inimigo. Em certa feita, Rendun forçou o Punho de Carvalho a lutar contra si em um poço de lama, e em outro momento, ele se convenceu de que o Senhor Westerosi era um espião enviado pelo Arconte, forçando Allen a matar 3 prisioneiros de Tyrosh com as próprias mãos para provar sua inocência. Isso supostamente deixou o capitão tão satisfeito que, naquela mesma noite, ele enviou ao aposento do Lorde 2 de suas próprias esposas, mas não se sabe se Lord Allen chegou a passar a noite com elas. O que se sabe é que, eventualmente, Rendun permitiu a Allen e sua tripulação que seguissem adiante, para se reincorporarem à frota real e para prosseguirem em sua demanda. Mais adiante, quando aportou em Dorne, Lord Allen travou contato com a princesa Aliandra Martell, que se tornou muito afeiçoada a ele, e que, de acordo com o colorido relato do livro Nascimento Bastardo, chegou mesmo a oferecer ao Lorde favores de natureza sexual, mas tal relato é tratado com ceticismo na cidadela. Ainda mais adiante, quando se encontrava ancorado ao longo do porto de Vila Velha, o Punho de Carvalho tornou-se próximo ao senhor da cidade, Lord Lionel Hightower, além de sua esposa, Lady Samantha Tarly, uma mulher com boa cabeça para números, que esteve por trás do surgimento da primeira e única instituição financeira dos reinos, o Banco de Vila Velha. Lord Allen visitou também a cidadela, para conferenciar com os arquimestres, e chegou a receber a bênção do Alto Septão em pessoa no Septo Estrelado. Depois, ao atingir o ocidente, onde deveria coordenar a luta contra os Nascidos no Ferro, Lord Allen descobriu que sua liderança já não seria necessária. Dalton Greyjoy fora morto por uma plebeia ocidental que ele tomara como esposa de Sal, de nome Tess, e suas forças simplesmente debandaram. Ainda assim, o Lorde e seus navios foram recebidos com gratidão pelos ocidentais, e a senhora da região, Lady Joanna Lannister, viúva do antigo senhor, presenteou o Punho de Carvalho com uma escultura de ouro na forma de um cavalo marinho, o símbolo de sua casa. Lord Allen determinou que 1/3 da frota real ficaria estacionada em Lannisporto, sob o comando de Sir Leo Costain, para proteger o ocidente e seu povo de possíveis novos ataques das Ilhas de Ferro, antes de partir novamente de volta a Porto Real. No caminho, ele parou mais uma vez em Vila Velha e depois em Lança Solar, e ali ele descobriu através de Drazenko Rogar, um membro exilado da grande família de banqueiros da Cidade Livre de Lys, que o irmão mais jovem do rei Aegon III, príncipe Viserys Targaryen, que desaparecera durante a dança e fora dado como morto, na realidade havia sobrevivido, e que se encontrava naquele momento como um cativo dos Rogar, em Lys. Isso naturalmente não poderia permanecer assim, de modo que Lord Allen logo partiu em direção à Cidade Livre, para negociar pessoalmente com os Rogar a libertação do príncipe Targaryen. Quando Lady Bila retornou a Porto Real, em 134 após a conquista, a esposa do senhor o apresentou à sua primeira filha, que fora nomeada Lina, em honra à irmã de seu suposto pai, e Lord Allen foi celebrado mais uma vez na corte por ter conseguido resgatar o príncipe Viserys e por tê-lo trazido de volta ao Westeros em segurança, embora seu antigo desafeto Anduin Peake tenha se queixado quanto ao alto valor pago a título de resgate, nada menos do que 100.000 dragões de ouro, uma vasta fortuna. Ainda assim, os regentes aclamaram Punho de Carvalho, e Lord Anduin, sentindo-se finalmente derrotado, renunciou ao seu cargo de mão pouco após o regresso de Lord Allen, sendo substituído na posição por Lord Thaddeus Rowan, um conterrâneo da Campina que, por sua vez, nada tinha contra o Senhor das Marés. Lord Allen partiu então com sua família de volta a Derivamarca, para um merecido período de repouso.
No entanto, a vida de um grande almirante é repleta de agitação, e não demorou muito até que os serviços do mestre dos navios e senhor almirante da corte fossem necessários novamente. Com a morte da Senhora do Ninho da Águia, Lady Jane Arryn, uma disputa por poder emergiu na região, e os senhores na corte real declararam seu apoio ao herdeiro apontado pela senhora falecida, Sir Joffrey Arryn, em contraponto aos pretendentes Sir Arnold e Isambard Arryn, que desejavam para si a posição. Com o assassinato de Sir Corwin Corbray, que fora enviado como um representante da coroa em Pedra Runa, a questão já não poderia ser deixada em segundo plano, e Lord Tadeus enviou 2 exércitos para o vale, para pacificar a questão de uma vez por todas e para apagar as chamas da rebelião. Enquanto Sir Robert Rowan, um parente da mão, liderava uma força através do caminho de altitude, entrando no vale por terra, coube a Lord Ellen conduzir o exército liderado por Moredo Rogar, o Liceno, em sua frota. Quando atingiram a região do vale, a frota de Ellen ainda combateu e derrotou a frota mercenária trazida à guerra por Isambard, embora a tomada de Vila Gaivota tenha sido sangrenta, ceifando as vidas de centenas de homens das forças lealistas. Depois, com o fim do período hegemônico de sua casa em Lys, a chamada Primavera Licena, Moredo foi forçado a abandonar seu comando e fugir às pressas para Bravos, deixando a liderança do exército lealista nas mãos de Ellen, que eventualmente os lideraria para a vitória, assegurando o domínio do vale a Sir Joffrey, com a ajuda de Lord Bendcott Blackwood, outro comandante a serviço do trono. Contudo, Ellen era um homem que sabia observar e valorizar as características positivas nos homens, mesmo que tais homens fossem seus inimigos, e ao retornar à corte, em 136, ele sugeriu ao conselho de nobres reunido ali que Isambard Arryn deveria ser selecionado como o novo mestre da moeda da corte. A essa altura, a Casa Velaryon se encontrava em uma delicada situação financeira, tendo perdido a maior parte de sua riqueza para o Banco dos Rogar, e por isso, Lord Ellen agiu de forma drástica para garantir o futuro de sua casa. Ele reuniu uma frota mercante em Derivamarca, para além de uma nova nau capitânia para si, batizada como Ousada Marilda, em homenagem à sua mãe, e então partiu em uma expedição até Volantis, em busca de bens de comércio que pudesse revender com altas margens em seu retorno ao Westeros. Ellen partiu apesar dos protestos de sua esposa Bila, furiosa por seu senhor partir de Derivamarca novamente, logo depois de ter retornado. A expedição de Punho de Carvalho ao Oriente foi bem sucedida em mais de um ponto, pois seus navios alcançaram também grande fama em suas lutas contra abordagens de piratas dos degraus. Mais tarde, em 138, quando os ossos de seu irmão Adam, que morrera tantos anos antes em Tumbleton, foram finalmente enviados de volta a Derivamarca, Lord Ellen ordenou que apenas uma palavra fosse gravada no epíteto sobre a lápide de Adam: leal, para que nunca se dissesse que seu irmão falhara no cumprimento de seu dever, mesmo até as últimas consequências. Muitos anos depois, já em 157, um novo rei sentava-se sobre o trono de ferro. Daeron I, o jovem dragão, intrépido e assertivo. O jovem rei desejava retificar um erro de mais de um século e meio, trazendo Dorne finalmente para o seio do reino Targaryen, e faria isso através da força das armas. Lord Ellen, agora um senhor e um homem do mar experiente, do alto de seus 42 anos de idade, partiu junto ao seu rei na campanha militar contra o Principado, ainda como mestre dos navios e senhor almirante da frota real. Coube a ele e aos seus subordinados quebrar completamente a defesa dornesa em Vila Taboeira e subir navegando por quase metade do Sangue Verde, arrasando tudo o que encontrassem pela frente, enquanto o grosso dos exércitos de Dorne se atracavam com a força principal do rei Daeron em pessoa, no Passo do Príncipe. Mas tais vitórias não foram nem de longe suficientes para quebrar o espírito combativo dos dorneses, e Lord Ellen foi forçado a retornar e a subjugar tais regiões novamente 3 anos mais tarde, em 160 após a conquista, quando Dorne explodiu em revolta contra a ocupação Targaryen. Lord Ellen, sendo mais velho e sábio que seu monarca, não apoiava de todo o coração aquela aventura, mas era afinal de contas um homem leal ao reino, e por isso partiu sem hesitação para cumprir seu dever. A Guerra do Jovem Dragão teve um fim no ano seguinte, quando Daeron foi morto por dorneses durante uma conferência para tratar de uma nova rendição, e seu sucessor, o rei Baelor I, se lançou em uma longa peregrinação de penitência desde a capital até Lança Solar, para iniciar negociações de paz com Dorne.
Depois de todos esses acontecimentos, Lord Allen pôde enfim retornar à Derivamarca e passar alguns anos em relativa paz, embora boatos de corte tenham começado a circular, dando conta de que ele se encontrava enamorado à mais jovem das filhas do antigo rei Aegon III, Princesa Elena Targaryen, gerando com ela até mesmo 2 filhos bastardos, os gêmeos Jon e Jane Waters, nascidos em algum momento entre os anos de 171 e 176 após a conquista. O número total de filhos legítimos que Punho de Carvalho gerou com sua esposa, no entanto, é desconhecido nos dias de hoje. Os registros sobre a vida do grande almirante se encerraram quando ele desapareceu no mar, durante sua 9ª e última expedição, no ano 175 após a conquista, aos 60 anos de idade, sendo dado depois disso como morto, deixando para trás sua suposta amante Elena, que ao saber da notícia do desaparecimento de Lord Allen, finalmente aceitou um casamento com outro homem, pois viera nutrindo secretamente durante anos a expectativa de poder desposá-lo.